Como se vê, a ideia da senhora acerca da missão do seu filho não era muito clara. No segmento da visita de José a Zacarias surgiria uma história curiosa e até divertida que vou contar. Mas antes, como contraponto ao que verdadeiramente aconteceu na apresentação de Jesus no templo, vejamos primeiro o que sobre esse particular escreve Lucas. Quando se concluíram os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo o varão primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou 2 pombos, conforme o que está escrito na lei do Senhor. E eis que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte, sem ver primeiro o Cristo do Senhor. Conduzido pelo Espírito, veio ao templo. E, quando os pais levaram o menino Jesus, para cumprirem o que mandava a lei a seu respeito, ele tomou-o em braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes, segundo a tua palavra, deixar partir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios e glória do teu povo, Israel. O seu pai e a sua mãe estavam admirados com as coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este foi colocado para a queda e elevação de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição, e uma espada atravessará a tua alma, a fim de se descobrirem as intenções de muitos corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, de idade avançada. Depois de casar, vivera 7 anos com seu marido, e permanecera viúva até aos 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Como apareceu naquela mesma ocasião, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. 2, 22, 39. Agora descreverei os fatos, tal como me foram contados. De fato, Moisés ensinou ao povo eleito que cada filho primogênito, por ordem de Javé, pertencia a Deus. Mas, em vez de ser sacrificado como noutras culturas pagãs, podia ser resgatado pelos pais, mediante o pagamento simbólico aos sacerdotes de 5 ciclos. Outra lei mosaica estabelecia que as mães deviam ir ao templo depois do parto, a fim de cumprirem o ritual da purificação. No tempo de Cristo, era costume juntar as 2 cerimônias numa só. Foi por isso que Maria, José e o menino foram a Jerusalém, dispostos a cumprirem as normas religiosas estabelecidas. A verdade é que nunca percebi muito bem a que impureza se referia Javé, alguns dias antes. Ia me esquecendo, os pais de Jesus tinham cumprido igualmente o requisito obrigatório da circuncisão do menino. E foi-lhe posto, oficialmente, o nome de Ioshua, que significa Javé salva. Talvez não tenha importância, mas Jesus nunca foi chamado Jesus, mas Ioshua, Rabi e Mestre. Onde é que eu ia? Ah, sim, o casal entrou no templo, fez as compras e o sacrifício obrigatório. Quando iam apresentar o bebê aos sacerdotes, aconteceu uma coisa que os deixou perplexos. Um homem e uma mulher levantaram os braços à passagem do cortejo, apontando para o casal que levava Jesus. Então, o homem, um ancião chamado Simeão e habitante da Judeia, entoou um cântico original. Dizia assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois visitou-nos e resgatou o seu povo. Levantou o seu cálice para cada um de nós, na casa do seu servo, David. Livra-nos dos nossos inimigos e da mão dos que nos odeiam. Tem misericórdia dos nossos pais e recorda a sua santa aliança, o juramento a Abraão, nosso pai. O que nos permitirá, depois de nos livrar da mão dos nossos inimigos, servi-lo sem medo, com santidade e retidão diante dele todos os dias da nossa vida. Sim, e tu, filho da promessa, serás chamado profeta do Altíssimo, já que irás diante do Senhor para estabelecer o seu reino, para dar a conhecer a salvação do seu povo, na remissão dos seus pecados. Gozai da misericórdia do nosso Deus, pois a luz do alto nos chega para iluminar aqueles que se encontram nas trevas e na sombra da morte.
para conduzir os nossos passos pelo caminho da paz. E agora, deixa o teu servo partir em paz, Senhor, segundo a tua palavra. Os meus olhos viram a tua salvação, que colocaste diante de todos os povos. Uma luz para iluminar até os gentios e a glória do teu povo, Israel. Tal situação, como é natural, perturbou Maria e desconcertou José. De regresso a Belém, ambos concordaram que aquilo tinha sido tão exagerado quanto prematuro. E interrogavam-se como fora possível o ancião ter adivinhado que o filho deles era um Messias. Algum tempo depois saberiam a verdade. Isabel contaria à prima, mostrando-lhe até o texto do cântico que o seu marido, o sacerdote, tinha guardado. Zacarias era um velho conhecido de Simeão e da mulher que também levantara os braços à passagem de Jesus. Chamava-se Ana. Era da Galileia e gostava de poesia. Ambos, Ana e Simeão, iam assiduamente ao templo. Faziam companhia um ao outro e, com o tempo, tinham feito uma boa amizade com Zacarias. A verdade é que este, que ardia em desejos de revelar o seu segredo sobre João e Jesus, acabou por contar tudo ao ancião e à poetisa. O esposo de Isabel sabia antecipadamente em que dia iriam José e a senhora ao templo. E pôs-se de acordo com Ana e Simeão para que, à passagem do menino, levantassem os braços em sinal de saudação e reconhecimento. Para essa ocasião a poetisa fez um poema e Simeão encarregou-se de declamar. Esta foi a simples história, da qual se poderiam tirar proveitosas conclusões. Em especial, no que se refere ao evangelista citado, Lucas, que talvez tenha ouvido uma versão muito deformada pelos anos, tomando-a por boa. Nem Ana era profetisa, nem Simeão falou de nenhuma espada que atravessasse o coração de Maria, nem as palavras eram de sua autoria, nem fora levado pelo Espírito ao templo naquela ocasião, nem tomou o menino nos braços. E eu interrogo-me de novo: quantas passagens da vida de Jesus não terão sofrido a mesma sorte? Se o Altíssimo continuar a abençoar-me com a sua luz e a sua força, talvez chegue a contar as nossas experiências e aventuras nas aldeias de Belém e Judá, e nas quais, graças à sua bondade, pudemos comprovar muitos dos fatos que agora descrevo de forma apressada. Outros dos acontecimentos singulares de que fui informado pela senhora referia-se aos famosos magos. Maria não escondia a sua surpresa. Como é que tu sabes, perguntou-me ela, todas essas coisas? Mas continuemos com o que importa. Também neste assunto teve alguma coisa a ver o bom e linguarudo Zacarias. Eu teria dado o que fosse preciso para conhecê-lo. Mas, quando nós chegamos à Palestina, ano 30, o velho sacerdote, que devia andar pelos 70 ou 80 anos, já tinha morrido. Tudo começou com a aparição na cidade caldeia de Urum de um misterioso educador religioso que, ao que parece, informou uns sacerdotes astrólogos daquela cidade de um sonho que tivera e no qual lhe fora anunciado que a luz da vida estava prestes a aparecer no mundo, sob a forma de menino e entre os judeus. A senhora continuou o seu relato nos seguintes termos. Os sacerdotes puseram-se a caminho e, depois de várias semanas de pesquisas em vão por toda a cidade de Jerusalém, quando já estavam para desistir e regressar à sua pátria, encontraram no templo o meu primo Zacarias. Este disse-lhes que, de fato, o Messias nascera em Belém. Indicou-lhes o lugar onde nos encontrávamos naquele momento e foram prontamente com os seus presentes. Depois partiram e não os voltamos a ver. A visita dos caldeus não passou despercebida ao rei Herodes. Os seus espiões e confidentes estavam em toda a parte. E mandou-os chamar. Os sacerdotes de Ur já tinham estado com José e Maria e, de fato, confirmaram ao Idumeu o nascimento do rei dos judeus. A notícia abalou o medroso e decrépito Herodes, o Grande. Mas os magos, possivelmente por desconhecimento, não souberam dar muitas referências. Apenas que o menino nascera de uma família que acabava de chegar a Belém para o recenseamento. O rei, astuto, despediu-os com uma boa bolsa de dinheiro, pedindo-lhes que o procurassem, para que ele também o pudesse conhecer e adorar, dado que, como disse, ele também estava convencido de que o seu reino era espiritual e não temporal ou transitório. Mas os 3 sacerdotes não voltaram.
Então Herodes, desconfiado, continuou a matutar naquele incômodo assunto do outro rei. Sabia que era um usurpador e que arrebatara o trono ao rei legítimo. Antígono 2. Enquanto refletia sobre estas coisas, chegaram novas notícias. Os seus agentes trouxeram-lhe informações do que acontecera no templo durante a apresentação do menino. Até lhe deram parte do cântico entoado por Simeão. Herodes explodiu, qualificando os seus espiões de inúteis, por não terem localizado os pais do recém-nascido. E destacou novos agentes, encarregados da missão específica de localizar a família de Nazaré. Desta vez, Zacarias agiu providencialmente. Ao tomar conhecimento das manobras do rei, avisou José e ele próprio, temendo pelo seu filho João, saiu de Jerusalém, permanecendo junto de Isabel e longe de Belém. Perante a grave ameaça de Herodes, Maria e José ocultaram o bebê em casa dos parentes que tinham em Belém. A situação foi angustiante, comentou a senhora, estremecendo ao recordar aqueles momentos. Os nossos recursos esgotavam-se rapidamente e, vendo o perigo que corríamos, José duvidava se devia procurar trabalho e ficarmos naquele lugar. Embora haja dúvidas a este respeito, a cidade de Ur foi identificada como a pátria de Abraão. O Gênesis 11:31 diz que o pai do famoso patriarca Taré emigrou para Harã, saindo de Ur dos Caldeus, uma grande cidade sumeira situada perto do Golfo Pérsico. N. Do M2 no ano 39 AC, Herodes, o Grande, vindo de Itália, entrou em Israel com um exército de mercenários. Durante 2 anos enfrentou Antígono, o monarca legítimo, que tinha os judeus do seu lado. Jerusalém cairia nas suas mãos depois de 2 meses e meio de assédio. Milhares de hebreus foram executados e Antígono foi enviado sob prisão para Antioquia, onde seria decapitado pelo célebre Marco Antônio. A sua morte pôs ponto final aos 103 anos de legítima dinastia dos Asmoneanos. N. Do M.